Você já parou para pensar por que as casas nos Estados Unidos e no Brasil são tão diferentes? Enquanto lá vemos estruturas de madeira leves e rápidas de construir, aqui predominam as robustas construções de concreto. Por que será que isso acontece? Seriam razões econômicas, climáticas ou culturais? E, mais importante, qual dessas abordagens seria a mais vantajosa? Essas são as perguntas que vamos explorar hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas diferenças entre a construção civil dos dois países. Vamos entender como o clima, a economia e até mesmo a cultura moldam os materiais e as técnicas utilizadas em cada lugar. E não para por aí, ao final, você vai descobrir que essas diferenças não são só curiosidades, mas lições que ambos os lados podem aprender um com o outro. Prepare-se para uma jornada comparativa que vai abrir. A construção civil é uma das áreas mais fundamentais para a sociedade. É por meio dela que criamos não apenas moradias, mas também a infraestrutura necessária para nosso dia a dia. No entanto, o que muitas vezes passa despercebido é como as construções de cada país refletem as necessidades específicas de sua população. Quando olhamos para o Brasil e os Estados Unidos, vemos dois mundos distintos no que diz respeito a materiais, estilos e prioridades. Nos Estados Unidos, o uso predominante de madeira na construção de casas é algo que chama a atenção. Lá, as construções são rápidas e flexíveis, atendendo a um estilo de vida dinâmico e adaptável. Já no Brasil, o concreto é o protagonista. Ele oferece durabilidade e resistência, características valorizadas em um país onde o clima tropical e úmido exige soluções mais robustas. Essas escolhas não são aleatórias. Elas estão profundamente conectadas à cultura, economia e clima de cada lugar. É isso que torna fascinante comparar os dois países. Enquanto nos EUA a rapidez é essencial, no Brasil, priorizamos a resiliência. Compreender essas diferenças é o primeiro passo para enxergar como cada nação resolve seus próprios desafios e o que isso diz sobre a forma como vivemos. Uma das diferenças mais evidentes entre as construções no Brasil e nos Estados Unidos está relacionada ao clima. Nos Estados Unidos, especialmente em regiões mais frias ou propensas a desastres naturais, como tornados, a madeira é amplamente utilizada. Este material é leve, oferece ótimo isolamento térmico e facilita reparos rápidos em caso de danos. Por outro lado, o concreto, muito comum no Brasil, não seria tão eficaz em climas gelados, pois ele retém o frio e pode rachar com ciclos de congelamento e descongelamento. Já no Brasil, o cenário é completamente diferente. Nosso clima tropical, caracterizado por altas temperaturas e chuvas intensas, exige materiais mais resistentes à umidade e ao desgaste ao longo do tempo. O concreto, neste caso, é a escolha ideal, pois é robusto e durável, garantindo segurança em condições climáticas adversas. Essas diferenças mostram como o ambiente natural dita as escolhas construtivas em cada lugar. Além disso, é interessante observar como os desastres naturais influenciam essas decisões. Nos EUA, onde furacões e tornados são mais frequentes, a madeira se torna vantajosa por ser mais econômica e rápida de substituir. Já no Brasil, a prioridade é lidar com inundações e calor extremo, para os quais o concreto se mostra mais eficaz. A economia desempenha um papel crucial nas diferenças entre as construções brasileiras e americanas. Nos Estados Unidos, a madeira é o material dominante por ser amplamente disponível e de baixo custo. Graças a uma indústria madeireira altamente desenvolvida e a florestas que oferecem madeira em grande escala, esse material é uma escolha acessível para a maioria das construções. Além disso, o uso da madeira reduz significativamente os custos de transporte e mão de obra, já que a leveza do material facilita o processo de construção. No Brasil, o concreto é mais viável economicamente por razões completamente diferentes. Com uma vasta disponibilidade de cimento e areia, sua produção se torna mais acessível, especialmente em regiões próximas às fontes desses recursos. No entanto, o concreto exige um investimento maior em mão de obra, pois seu uso envolve processos mais complexos, como preparo, moldagem e tempo de cura.
Isso faz com que, no Brasil, a construção de uma casa seja, em geral, mais demorada e custosa em comparação aos Estados Unidos. Outro aspecto relevante é o impacto dos padrões de vida e salários. Nos EUA, onde o custo da mão de obra é mais alto, construir rapidamente usando madeira é uma forma eficiente de economizar. No Brasil, onde a mão de obra é relativamente mais acessível, a construção em concreto acaba sendo mais vantajosa, mesmo que demande mais tempo. A cultura e o estilo de vida também exercem uma influência significativa sobre os métodos e materiais utilizados na construção civil. Nos Estados Unidos, a ideia de praticidade é profundamente enraizada. As casas, muitas vezes padronizadas e pré-fabricadas, refletem um estilo de vida voltado para a mobilidade e a rapidez. É comum ver bairros inteiros construídos em questão de meses, com casas feitas para atender famílias de forma eficiente, mas que também podem ser substituídas ou remodeladas com facilidade. No Brasil, por outro lado, há uma valorização maior pela durabilidade e pela personalização. As casas de concreto, mais sólidas e permanentes, são vistas como um investimento para gerações. Além disso, o brasileiro tende a dar mais atenção à estética e aos detalhes arquitetônicos, buscando soluções que combinem funcionalidade com um toque de identidade cultural. Essa preferência reflete uma relação mais emocional com o lar, visto não apenas como um espaço funcional, mas como um símbolo de estabilidade. Aspectos históricos também ajudam a explicar essas diferenças. Nos EUA, o crescimento acelerado das cidades durante o século XX exigiu soluções rápidas e padronizadas para abrigar populações em expansão. No Brasil, influências coloniais e a diversidade climática levaram a uma abordagem mais artesanal e regionalizada, resultando em construções que variam amplamente de uma região para outra. Embora as diferenças entre os métodos construtivos dos Estados Unidos e do Brasil sejam marcantes, também existem pontos em comum que podem servir como base para aprendizado mútuo. Ambos os países têm buscado soluções que aliam funcionalidade, custo-benefício e sustentabilidade, mostrando que, apesar das limitações impostas por clima ou economia, a inovação é um fator-chave em ambos os contextos. Nos Estados Unidos, a construção modular e pré-fabricada é um exemplo de eficiência. Essas técnicas poderiam ser adaptadas no Brasil para projetos que demandam rapidez e flexibilidade, como construções habitacionais de grande escala. Já no Brasil, a expertise em construções resistentes à umidade e ao calor extremo é algo que poderia inspirar projetos em regiões mais tropicais ou costeiras do EUA. Outro ponto interessante é a crescente preocupação com a sustentabilidade. Nos dois países, há esforços para incorporar materiais reciclados e tecnologias que reduzam o impacto ambiental das construções. O Brasil, por exemplo, tem avançado no uso de tijolos ecológicos e concreto sustentável, enquanto os EUA estão liderando projetos com estruturas de madeira certificada e técnicas de construção passiva para a economia de energia. Ao final, fica claro que cada país tem muito a aprender com as soluções criativas e adaptáveis do outro, reforçando a ideia de que a troca de conhecimento é essencial para construir um futuro mais eficiente e sustentável. Ao longo deste vídeo, exploramos como clima, economia e cultura moldam de maneira única as construções no Brasil e nos Estados Unidos. Vimos que, enquanto no EUA a madeira se destaca pela rapidez e praticidade, no Brasil o concreto prevalece pela durabilidade e resistência. Essas diferenças não são apenas técnicas, elas refletem o jeito de viver de cada povo, suas prioridades e os desafios que enfrentam. Mas a grande lição aqui é que não existe um modelo universal de construção. Cada país encontrou suas soluções com base em suas necessidades e recursos, e isso é algo a ser celebrado. Mais do que escolher entre concreto ou madeira, o importante é aprender a unir o melhor dos dois mundos, aproveitando a modularidade americana e a robustez brasileira para criar construções mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Agora, queremos saber sua opinião. O que mais chamou sua atenção nessa comparação? Você acredita que o Brasil poderia adotar técnicas mais rápidas como as dos Estados Unidos? Ou que os EUA poderiam aprender algo com a durabilidade das construções brasileiras?
Deixe seu comentário e participe dessa conversa. Lembre-se, construir não é só erguer paredes. É criar um reflexo das necessidades e dos sonhos de uma sociedade. Afinal, nossas casas dizem muito sobre quem somos. Aqui está a conclusão: se precisar de ajustes ou algo mais, é só avisar.